Olá, somos estudantes do terceiro ano A e hoje vamos falar sobre o petróleo. O que é o petróleo? O petróleo é um recurso natural não renovável, ou seja, não possui capacidade de regeneração, sendo assim finito. Esse elemento é considerado ainda um combustível fóssil, sendo uma fonte de energia formada há milhões de anos, por meio da decomposição de restos de animais e vegetais. O petróleo é utilizado para além de fonte de energia na produção de diversos bens industriais, como lubrificantes e plásticos. A importância desse recurso está atrelada em nível mundial. A grande dependência do petróleo no desenvolvimento das atividades humanas, como destaque para a geração de energia, sendo assim, é um bem valioso que possui grande importância histórica e econômica, além de influenciar disputas geopolíticas em todo o globo. Qual a composição do petróleo? O petróleo é um bem líquido formado por um complexo de elementos químicos. Ele é composto prioritariamente por hidrocarbonetos, sendo assim, a sua composição é predominantemente formada por moléculas de carbono e hidrogênio. Há nele ainda pequenas porções de outros compostos químicos, como o nitrogênio e oxigênio, além de sais e metais. Destaca-se a composição do petróleo, é variável e depende das suas condições de formação e decomposição. Para que serve o petróleo? O petróleo é um recurso natural, ou seja, é dotado de valor econômico, e sua origem está atrelada aos aspectos físicos do meio. Sendo assim, em razão da sua importância econômica, é um recurso muito produzido pela sociedade. A utilização do petróleo é bastante diversa e comporta uma grande produção de vários artigos. No geral, o petróleo é predominantemente utilizado como fonte de energia para a sociedade, assim como matéria-prima para a produção industrial. Sendo assim, seus usos vão desde a produção de combustíveis diversos, como a gasolina, ou até artigos de uso cotidiano como plástico. Derivados do petróleo. O petróleo é um recurso muito utilizado na produção de diversos artigos. Para tal, esse bem passa por um processo de refino. A importância econômica desse recurso está atrelada à sua alta capacidade de combustão, sendo amplamente utilizado como uma fonte de energia. Ademais, é uma importância matéria-prima para a fabricação de materiais amplamente utilizados pela sociedade. A listagem abaixo representa os principais derivados do petróleo, como a gasolina, o óleo diesel, o gás liquefeito de petróleo, gás de cozinha, óleos lubrificantes diversos, querosene, plásticos e asfaltos. Obtenção do petróleo. A obtenção do petróleo é um processo extremamente complexo, uma vez que a maior parte dos depósitos petrolíferos está localizada em zonas de difícil acesso, como nas grandes profundezas oceânicas. Sendo assim, a sua extração necessita de um grande conjunto de aparatos tecnológicos e de pessoal especializado. O processo básico de extração desse recurso consiste na perfuração de bacias sedimentares onde estão localizados os depósitos petrolíferos. Essa perfuração é realizada por meio de grandes sondas, que possibilitam a ascensão do petróleo até a superfície. Logo após, o petróleo é captado por meio de bombeamento, sendo posteriormente direcionamento para sua refinação. Qual a origem do petróleo? A origem do petróleo é complexa e fruto de bastante discussão entre especialistas. A teoria mais aceita prega que esse recurso natural surgiu por meio da decomposição de restos de vegetais e animais que ficaram soterrados ao longo de milhões de anos em regiões marinhas e também terrestres. Por sua vez, esse composto orgânico, frente às condições propícias de temperatura e pressão, deram origem ao petróleo. Qual a história do petróleo? A história do petróleo é bastante antiga, uma vez que vários estudiosos afirmam que ele já era utilizado por povos antigos, mesmo que de maneira arcaica. Essas populações empregavam o petróleo em atividades presentes até a atualidade, como a pavimentação de ruas e a produção de lubrificantes. Esses usos fomentaram
o interesse pelo petróleo e lançaram as bases para o seu aproveitamento. Por sua vez, o século XIX marcou o início da atividade comercial petrolífera no mundo. Nesse contexto temporal, destacou-se o protagonismo do Azerbaijão, considerado o primeiro grande produtor mundial, e da Escócia, pioneira do refino nesse elemento. Ainda no século XIX, foi iniciada a produção petrolífera por meio da perfuração de poços nos Estados Unidos e no Canadá. Já o século XX marcou o protagonismo desse combustível na história mundial. Nesse século, o petróleo tornou-se amplamente explorado, inclusive por grandes companhias energéticas. Na década 20, um grande cartel de produtores privadas comandou a exploração petrolífera mundial. Na década de 60, por meio da criação da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP, o petróleo adquiriu ainda mais poder econômico e político. Petróleo no Brasil. O Brasil iniciou seu processo de pesquisas e sondagem para a descoberta de jazidas de petróleo no século XIX. Porém, somente no século XX, mais precisamente em 1938, foi oficializada a primeira jazida petrolífera brasileira, no município de Lobato, na Bahia. Logo, novas jazidas foram descobertas, sendo que a região de Recôncavo Baiano, assim como a do estado de Sergipe, tornaram-se pioneiras na produção de petróleo no Brasil. Em 1953, por meio de grandes campanhas de apelo popular, além do crescimento da importância econômica e geopolítica do petróleo em nível mundial, foi criada a Petrobras. A criação dessa estatal no governo de Getúlio Vargas em 1882 até 1954 promoveu a nacionalização do petróleo brasileiro. Portanto, a referida empresa publicada adquiriu, desde então, um grande protagonismo na exploração do petróleo no Brasil. A partir de então, foram criados inúmeros pontos de produção e refino de petróleo no Brasil, com destaque para o litoral sudestino do país. Por sua vez, esse combustível fóssil adquiriu grande centralidade em termos de importância para a economia brasileira. No ano de 2007, por meio da oficialização da descoberta do pré-sal, o Brasil se tornou um dos países com maiores reservas petrolíferas do mundo e aumentou significativamente a produção de petróleo. Impactos ambientais do petróleo. O petróleo é um combustível não renovável, fóssil e extremamente poluente. Os impactos gerados por esse elemento natural vão desde o seu processo de produção, passando pelo seu consumo e pela deposição irregular dos seus derivados. Portanto, há uma grande preocupação ambiental na atualidade com a relação da utilização desse recurso, justamente pelo elevado nível de impacto provocado no meio natural. Primeiramente, destaca-se, durante sua extração, há um alto risco de derramamento de petróleo, principalmente nos ambientes aquáticos. Essa situação resulta em grande perda de biodiversidade e de qualidade da água local. A sua extração, sendo assim, pode implicar inúmeros impactos ambientais e ainda gerar bastante prejuízo para as populações atingidas, em especial os indivíduos que vivem de atividades como a pesca. Por isso, durante seu consumo, principalmente de derivados utilizados como fonte de energia, como a gasolina, há a emissão de um grande volume de gases na atmosfera. Essas emissões contribuem, entre outros, para o agravamento de problemas ambientais, como as ilhas de calor e o efeito estufa. Além disso, tais como emissões interferem ativamente nas atuações de mudanças climáticas registradas em todo o planeta. Já no que toca ao depósito irregular de petróleo e derivados, há um grande risco de degradação do meio natural, principalmente em relação à vegetação, ao solo e à água. Um exemplo clássico desse cenário são os plásticos produzidos por meio de petróleo. Esses artigos vêm sendo amplamente utilizados pela sociedade e muitas vezes são descartados de formas irregulares, poluindo o sistema natural e prejudicando a diversa forma de vida. Então foi esse nosso podcast de química sobre o petróleo. Nele explicamos o que é o petróleo, qual a composição do petróleo, para que serve, derivados, obtenção do petróleo, qual a origem do petróleo, a história do petróleo e o petróleo no Brasil.
e também os impactos ambientais que o petróleo causa, né? Então foi isso aí. Os participantes do grupo foram Alana Alves, Camila Vitória e Laís Freitas, do terceiro ano A.